Graça e paz, queridos. Vamos começar, a partir de hoje, a meditarmos um pouco, de forma bem resumida, bem panorâmica, acerca do reino milenar. Que desde já, eu já falo para os irmãos, sem sombra de dúvidas, pela palavra, que o reino milenar é um reino literal de 1000 anos. E eu vou provar isso para os irmãos com as escrituras. Eu não sei quantas partes vai durar essa nossa visão panorâmica aqui acerca do reino milenar, mas vou provar para os irmãos de forma bem simples e objetiva de que esse reino ele durará 1000 anos e ele é para o futuro, quando Jesus voltar. Então, Jesus falou que esse reino está preparado para nós desde a fundação do mundo. Jesus, quando fizer seu julgamento no tribunal de Cristo, quando ele julgará não somente os que estiverem com a marca da besta, mas os que estiverem vivos na ocasião da sua volta, firmes, juntamente com todos os justos que ressuscitaram, desde o justo Abel, o primeiro justo a morrer, até o último justo morto na grande tribulação, juntamente com os que estiverem vivos. E ele vai galardoar todos aqueles que perseveraram firmes até o fim, e ele dirá, conforme está escrito em Mateus 25, Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só, meus irmãos, desde a fundação do mundo. Então, para início de conversa, nós vamos para a criação, para que possamos compreender o que o escritor João, de Apocalipse, ele quis dizer com o reino de 1000 anos, meus irmãos. Isso é muito importante. Antes de darmos continuidade, Apocalipse, meus irmãos, ele se é que eu posso dizer assim, é um compêndio, é um resumo, é um apanhado de todas as verdades da palavra de Deus, de todo o Antigo Testamento, das cartas, é um compêndio. Então não tem como, é impossível compreendermos Apocalipse só lendo Apocalipse. Eu lembro de um pastor que eu ouvi um tempo atrás, ele falou que estudou Apocalipse, leu Apocalipse mais de 60 vezes e chegou à seguinte conclusão. E a conclusão dele, meus irmãos, não bate com as Escrituras. Por quê? Porque ele leu somente Apocalipse, ele precisa, obrigatoriamente, conectar com todo o Antigo Testamento. Se nós não compreendermos todo o processo do tabernáculo de Moisés, por exemplo, nós não vamos compreender Apocalipse. Apocalipse fala muito, de Menorá, que são as 7 igrejas, o candelabro lá com as 7 lâmpadas, são as 7 igrejas. Fala da Arca da Aliança, do altar de bronze, do altar de ouro. Faz uma reedição das pragas que caíram no Egito, que vão acontecer novamente no tempo do fim e de forma literal, no toque das 7 trombetas, no derramar das 7 taças. Nós precisamos compreender os salmos, os profetas, principalmente os profetas, estão muito conectados. Então, se nós não compreendermos o mistério das 70 semanas de Daniel, e que falta uma semana de 7 anos literais para se cumprir para a volta de Jesus, por isso que Apocalipse fala muito do número 7, porque faz uma referência à última semana de Daniel. Nós precisamos compreender pela Torá as 7 festas fixas do Senhor, para que possamos compreender que para Jesus voltar ainda faltam 3 festas, 4 já se cumpriram até o dia de Pentecostes, ainda faltam 3 festas. Festa das trombetas, fazendo uma alusão às 7 trombetas de Apocalipse. O dia da expiação do Yom Kippur, que é quando o sumo sacerdote vai sair do Santo dos Santos para poder expiar os nossos pecados definitivamente e nos conduzir para a última festa do ciclo profético, que é a festa dos tabernáculos, conforme está escrito em Zacarias 14, que é a festa do milênio, do casamento do Senhor com a sua igreja. Se nós não compreendermos que o sumo sacerdote, na antiga aliança, uma vez por ano, ele adentrava o Santo dos Santos para poder sair daquele local com os pecados expiados daquele ano do povo, para conduzi-lo à festa dos tabernáculos, nós não vamos compreender Apocalipse como Jesus, nosso sumo sacerdote. Apocalipse fala demais de Jesus como nosso sumo sacerdote, meus irmãos.
Então, nós precisamos conectar com o Antigo Testamento. Então, quando o Apocalipse fala, em Apocalipse 20, que reinaremos com Cristo por 1000 anos, é literal. Isso não foi escrito somente em Apocalipse, não é uma ideia nova de Apocalipse. Não, isso está aí por toda a palavra. Desde a criação nós podemos compreender que esses 1000 anos já foram citados. Josué, quando adentrou a Terra Prometida, nós vamos meditar sobre ele também, em que o escritor aos Hebreus menciona, se Josué não tivesse falado acerca de outro dia, enfim, eu estou falando de cabeça aqui. Josué, ele profetizou acerca do outro dia. Que dia é esse, meus irmãos? O reino milenar, o 7º milênio, o 7º dia. Então, vamos compreender, eu peço graça ao Senhor Jesus, capacitação, para que Ele possa me inspirar, para poder explicar para os irmãos, ainda que de forma resumida, para que vocês possam compreender que o reino milenar é o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. É o dia mais esperado do Pai e do Filho. É o casamento do Filho com a sua noiva. Por isso que Apocalipse fala, o Espírito e a noiva dizem vem. A unidade do Pai e do Filho, a comunhão do Espírito clama juntamente com a noiva para que Jesus Cristo venha e estabeleça o seu reino nesta terra por 1000 anos. Um reino de justiça, paz e alegria. Amém, meus irmãos? Então, vamos começar a meditando acerca da criação. Jesus falou, esse reino está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Queridos, toda vez que vocês lerem na palavra reino, reino de Deus, o reino dos céus, está se referindo ao reino milenar. Embora hoje o reino de Deus está dentro de nós, em espírito. Por quê? Porque o Rei dos Reis mora dentro de nós, através do seu Espírito. Amém, queridos? Então nós podemos experimentar dos poderes desse mundo vindouro. Nós podemos experimentar de uma cura para o nosso corpo. Nós podemos ressuscitar mortos. Nós podemos fazer milagres extraordinários. O novo nascimento é um poder do mundo vindouro, porque ainda não fomos livres da morte, o último inimigo a ser vencido. Nós ressuscitamos com Cristo em espírito, mas ainda se morrermos com Ele, nós ressuscitaremos literalmente. Ou seja, o reino ainda vai chegar. O reino de Deus ainda vai chegar, o reino milenar. No momento, ele está dentro de nós. Mas esse mundo, ele não pode ser restaurado somente com o reino dentro de nós. A igreja, ela não pode fazer com que esse mundo mude, meus irmãos, antes da volta de Jesus. Somente o Rei dos Reis, literalmente nesta terra, e a igreja sem pecado, com os corpos glorificados, perfeitos, somente quando isso acontecer e quando Satanás for preso, literalmente, é que nós vamos, de fato, fazer com que a terra, toda a terra, se enche do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Então é necessário, meus irmãos, aspirarmos para esse reino. Jesus, quando estava diante de Pilatos, Jesus falou para Pilatos, meu reino ainda não é daqui. Olha a resposta que Jesus falou para ele. O meu reino ainda não é daqui. Então Pilatos falou, tu é rei, você é rei. O que Jesus respondeu para Pilatos? Para isso eu nasci. Mas Pilatos deveria estar pensando, ele é maluco, ele é louco, ele está prestes a ser crucificado, vai ser morto. Como é que ele é rei? Aí Jesus falou, meu reino ainda não é daqui. Porque esse reino, ainda a sua plenitude, só será estabelecido na ocasião da volta de Jesus, em que Jesus voltará montado em cavalo branco, juntamente conosco em cavalos brancos e juntamente com os miríades e miríades de anjos, para podermos estar nesta terra e possuirmos a terra por herança e os confins da terra como nossa propriedade. Essa é a herança que Deus prometeu para Abraão, para Isaac e Jacó. A sua descendência, Abraão, a sua descendência, Isaac, a sua descendência, Jacó, vai possuir esta terra. E ainda não possuímos essa terra por herança, mas vamos possuir. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos meditar hoje, primeira reflexão, é que esse reino está preparado para nós desde a fundação do mundo.
Deus poderia ter criado, meus irmãos, um mundo, recriado o mundo em apenas um dia, em apenas um momento. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas por que ele criou tudo em 6 dias? E por que no 7º dia ele concluiu a sua obra e descansou? Deus precisa descansar? Ele se cansa? Então por que ele fez esse processo? Para poder nos ensinar o que vai acontecer no tempo do fim. É exatamente o que está escrito em Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas antigas, passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro Elohim. Essa palavra Deus é Elohim, Pai e Filho. Não há outro Pai e Filho, não há outra divindade, não há outra comunhão do Espírito. É o Pai e Jesus. Não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o começo. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam. Então, desde a antiguidade, eu estou anunciando o fim para vocês. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ele vai cumprir esse propósito. Então, em Gênesis capítulo 2, versos 1 e 2, está escrito: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Salmo capítulo 90, verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ele criou a criação em 6 dias e no 7º descansou. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. E na criação, no 4º dia, um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, ele fez o sol, a lua e as estrelas. Então Jesus, ele veio a esta terra como o sol da justiça no 4º dia, meus irmãos. No 4º milênio. E Jesus prometeu voltar em 2 dias. Em Oséias capítulo 6 está escrito lá: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 3 dias nos dará vida e viveremos diante dele. Então Jesus morreu na cruz, ressuscitou entre os mortos e depois de 3 dias nos dará vida. Ou seja, em 2000 anos após a morte e a ascensão de Jesus, ele vai completar-se os 6 dias da criação. E no 3º dia, após a ressurreição de Jesus, que é o 3º milênio, após a sua vinda, 4 mais 3, 7, no 7º dia, no 7º milênio, Jesus vai descansar conosco no reino milenar. Ora, se esses 6.000 anos foram literais, por que o 7º não será literal? E nesse mesmo contexto, Pedro estava falando acerca da volta de Jesus. Nós vamos ler 2 Pedro capítulo 3. E olha como ele fala acerca deste 7º dia. Amados, escrevo-vos agora esta 2ª carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nos últimos dias virão, meus irmãos, está falando acerca dos nossos dias que estão antecedendo a volta de Jesus. E o que mais tem são escarnecedores. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. Deus criou em 6 dias, que profeticamente são 6.000 anos da humanidade, e descansou no 7º dia. Então eles estão escarnecendo, porque ainda não, Jesus não voltou, e está como desde o princípio da criação. Olha as conexões. Então por que Jesus não voltou? Ele vai explicar aqui. Eles deliberadamente ignoram isto,
que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. Olha só a conexão com a criação. Que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, dilúvio, coberto com as águas do dilúvio, tanto águas de baixo quanto águas de cima. Nós estamos rodeados de águas, queridos. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, assim como aconteceu no dilúvio, vai acontecer na vinda de Jesus. Olha o detalhe, capítulo 8. Mas, amados, ele está conectando, né, com o contexto. Entretanto, amados, não ignoreis uma coisa, olha a revelação, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então muitos estão falando, cadê a vinda de Jesus? Todas as coisas continuam como estão, desde a antiguidade. Por que que Jesus não voltou ainda, meus irmãos? Porque ainda não se completaram 6.000 anos. Um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Ainda não chegamos aos 6.000 anos. Então Jesus ele não pode voltar enquanto não completarmos 6.000 anos desde a criação no Éden. No Éden. Desde a criação. O Éden foi um pouco depois, né? Mas desde a criação. Consegue compreender a revelação? Que um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. E que Deus anuncia o fim desde o começo. E que Ele criou em 6 dias para poder nos ensinar que a humanidade, o amor dEle, a benignidade dEle, a sua bondade, vai durar 6.000 anos. E Ele deseja que todos sejam salvos. Mas é claro que nem todos serão. Na verdade, a maioria não será, porque não vai respondê-lo em obediência. Mas Ele está dando tempo para arrependimento. Esse tempo para arrependimento é exatamente esses 6.000 anos da humanidade. Ele não é injusto. Ele está dando oportunidade para todos. Então, por isso que ele não voltou. Pedro está respondendo. Vocês estão falando que ele está demorando? Ainda não se completaram 6.000 anos. Porque ele vai descansar só no 7º dia. No 7º milênio. No reino milenar. Aí ele continua no verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Por quê? Porque são 6.000 anos. Ainda não chegamos a 6.000 anos. Ainda que alguns a tenham por tardia. Por ignorância. Porque não entendem a palavra de Deus. Mas Jesus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E esse tempo de arrependimento está acabando, meus irmãos. Por isso que o tempo urge para que nós possamos proclamar este reino. E para proclamar este reino é necessário pregarmos arrependimento. E para a igreja, santificação. Josué, antes de adentrar a terra prometida, Jericó, uma figura claríssima do milênio, que nós vamos meditar na próxima gravação, ele falou lá no capítulo 3, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor como Ele é. Todos que têm essa esperança de ver Jesus como Ele é, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, filhinhos, hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então, meus irmãos, nós precisamos urgentemente pregar o reino. Nós precisamos urgentemente voltarmos para as Escrituras, porque a cada ano que passa, Jesus está muito próximo de voltar. Eu tenho visto alguns ficarem felizes com a volta de Jesus. A Maranata, nós devemos amar a vinda de Jesus, como se ele voltará a qualquer momento. Como se a qualquer momento ele pode voltar. Então, enquanto ele não volta, eu vou curtir a vida, vou ser rico, vou prosperar. Mas não entendem que antes de Jesus voltar, haverá um período de 7 anos antes da volta de Jesus. E que na metade desse ano para frente, meus irmãos, na metade desta semana para frente, os últimos 3 anos e meio, será o período da grande tribulação.
E se a igreja não estiver preparada para suportar a grande tribulação, ela não vai aguentar. E de fato, não vai resistir e vai aceitar a marca da besta porque não está preparada para sofrer. Na verdade, a igreja, em boa parte dos lugares, está sendo ensinada a ser próspera, a almejar sempre crescer do lado de fora, a ter os melhores empregos, comer o melhor desta terra, como se comer o melhor da terra fosse comer nos melhores restaurantes. Não entendem a profecia, não têm revelação da palavra. Por quê? Porque não buscam a Deus de todo o coração. Mas só aqui a palavra de Deus diz que no tempo do fim, que vai anteceder a volta de Jesus, não poderemos comprar nem vender. Como é que nós vamos comer o melhor desta terra, se nós não vamos poder comprar nem vender? Porque só vai comprar as coisas deste mundo se estiver usando a marca. Qual é a solução da igreja? Fugir. Fugir desse sistema. Parte dela vai fugir para um lugar que Deus vai preparar. Ali sim, Deus vai suprir as suas necessidades. Não vai haver riqueza. Deus só vai suprir as suas necessidades. Como supriu o povo que saiu do Egito. Suas roupas não vão se desgastar, não haverá nenhum enfermo, maná cairá do céu, águas correu da rocha. Então nós seremos supridos. Jesus falou isso em Mateus 6. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Esse reino que estamos falando, queridos, preparados para nós antes da fundação do mundo. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer, beber e vestir. Nada disso vai nos faltar na ocasião da grande tribulação. Deus vai nos suprir. Então nós temos que nos preparar. E a outra parte da igreja que não fugir vai ter que dar a sua vida. Será torturada, provada pelo fogo, experimentada, vão ser levados cativos, vão morrer por não negar a fé. Que nós vamos meditar também no texto de Apocalipse 20. Quem são estes que vieram da grande tribulação? Esses que foram decapitados, deram suas vidas por não se dobrarem ao anticristo. Então, o que vai acontecer com a igreja no tempo do fim é uma igreja totalmente desprovida de posses, porque ela não vai ter dinheiro para poder comprar, porque o dinheiro ele será essa marca da besta. Só vai poder comprar e vender quem aceitar essa marca, quem negar a Cristo. E aí, será que vamos nos dobrar à estátua de Nabucodonosor, figura da Babilônia, que está em Apocalipse, ou nós vamos ser jogados na fornalha de fogo ardente e seremos livres? Essa parte da igreja que não vai ver a morte será, entre aspas, jogado na fornalha de fogo ardente. Ou, entre aspas, na cova dos leões e não vai morrer. Já a outra parte da igreja vai ter que morrer. Vai ter que dar a sua vida. Então, meus irmãos, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Jesus Cristo nos prometeu ressuscitar no último dia se morrermos. Se não morrermos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Que nós vamos meditar, conectando com Josué 6, e compreendermos que Jericó é uma figura do milênio. Aí que, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha só de dois. A divindade é só duas pessoas. Deus Pai, que é Espírito, e Cristo Jesus, em que nele habita hoje corporalmente toda a plenitude da divindade. Então seremos sacerdotes do Pai e de Cristo somente. E reinarão com Cristo, com ele, Cristo, por 1000 anos literais. Eu quero estar neste reino milenar, queridos. Mas não entra de qualquer maneira. Tem que se qualificar. Tem que andar em santidade. Tem que se encher da verdade. Tem que aprender a palavra, porque nós não vamos aprender a palavra quando Jesus voltar, meus irmãos, para o reino milenar. Não vai sacerdotar as nações que restarem se não conhecer a palavra hoje. Deus não vai ressuscitar na primeira ressurreição aqueles que não conhecem a verdade para ser sacerdote. Não vai. Neste reino milenar, somente aqueles que se prepararam. E os justos, os santos,
que morreram, mas que não se qualificaram, eles serão salvos somente no julgamento do trono branco para a eternidade. Não serão condenados, mas serão absolvidos no julgamento do trono branco. Mas não terão o privilégio de reinar com Cristo por 1000 anos. Então, meus irmãos, essa primeira gravação aqui, essa primeira parte, eu provei para os irmãos, tendo conexão com a criação, lendo 2 Pedro 3, com Salmo 90, com Isaías 46, que Deus anuncia o fim desde o começo, de que, de fato, esses 1000 anos que estão descritos em Apocalipse é literal e vai acontecer após 6.000 anos da humanidade. Jesus está muito próximo de voltar. É claro, nós não podemos ter uma conta precisa porque o calendário do mundo inteiro está errado. Até mesmo o calendário dos judeus também está errado. Então nós precisamos compreender o seguinte: Jesus ele foi assunto aos céus e prometeu voltar em 2 dias, em 2000 anos. Se nós, por exemplo, seguirmos o calendário romano, Jesus ele foi assunto aos céus em 2033, ou no ano de 33 e meio, porque ele morreu com 33 anos e meio. Então, se ele prometeu voltar 2000 anos após a sua ascensão, então ele poderá voltar no ano de 2033 e meio. É claro, meus irmãos, eu não estou maluco não estou dando data para Jesus voltar, porque eu repito, o nosso calendário está totalmente deturpado. Então não temos uma data precisa. Será que não é por causa disso que Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe? Porque ele já profetizando que o calendário seria deturpado ao longo do tempo? Pode ser. Mas, quando o anticristo manifestar, nós saberemos que faltarão 3 anos e meio. Claro que nós não vamos poder nem calcular o tempo, porque nós vamos nos desligar deste mundo. Vamos para um lugar escondido, não vamos ter calendário, não vai ter nada para poder marcar. Vai ser tudo, todo calendário que a gente possa ter. Se a gente for levar um celular para esse lugar escondido, não vai funcionar, porque não vai pegar nada. O sistema deste mundo inteiro, meus irmãos. A tecnologia só vai funcionar se nós aceitarmos a marca da besta. Então, como nós vamos nos desligar completamente do mundo quando o anticristo manifestar, mesmo sabendo que faltarão 3 anos e meio, nós não teremos a ideia clara de que o dia e a hora Jesus vai voltar. Mas nós saberemos que quando nós fugirmos, se estivermos vivos nessa ocasião, e se formos a parte da igreja que não vai ver a morte, nós saberemos que faltarão 3 anos e meio. Mas nós não sabemos o dia e a hora, precisamente. Consegue compreender essa salada de informações? Então é isso. Então devemos tomar muito cuidado quando lermos Apocalipse. Apocalipse, de fato, ele é muito simbólico. Mas nem tudo lá é simbólico, meus irmãos. Nem tudo é simbólico. O reino milenar não é simbólico. Os 7 anos que antecederão a volta de Jesus não são simbólicos. Os 3 anos e meio que a igreja, as 2 testemunhas, vão profetizar, não são simbólicos. Os 3 anos e meio que o anticristo vai governar nesta terra também não é simbólico. As trombetas, né, os toques das trombetas e os flagelos que Deus vai enviar na terra também não são 100% simbólicos. São literais também. Assim como foi literal a ação de Deus no Egito, vai acontecer a mesma coisa. Amém, queridos? As coisas deste mundo vão se desfazer de forma literal. Jesus vai voltar de forma literal. Amém, meus irmãos? É isso. Então, meus irmãos, na próxima gravação nós daremos continuidade. Então é isso. O reino milenar, ele não foi escrito exclusivamente em Apocalipse. Ele já está por toda a palavra. E ele é literal. E desde a criação do mundo nós já podemos compreender acerca desse mistério maravilhoso, revelado aos corações daqueles que se entregam para as Escrituras, que investem tempo meditando nas Escrituras. Aí sim, Deus se revela ao nosso coração, nos dá entendimento para que nós possamos preparar a igreja para os dias que virão. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.